Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões dos dias 9 a 13 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já peço que você deixe seu like, seu joinha aqui. Primeiramente, esse conteúdo exclusivo para você que é membro do canal. E para quem está assistindo isso aqui já no meio da semana, terça-feira da próxima semana, na verdade da semana é do dia, no pregão do dia 10, quem está assistindo desse momento em diante, também deixe seu like, seu joinha, que é o momento que a gente disponibiliza aqui de forma gratuita para todos aqui dentro do canal, sejam inscritos ou não inscritos dentro do canal. E quem é membro tem a prioridade aí de assistir no início do final de semana, esse radar da semana, já se preparar para essa próxima semana, fazendo uma leitura aí de Ibovespa, de dólar, de DI, de S&P 500, de minério, de petróleo. Então são os ativos que eu vou comentar aqui dentro dessa análise, além de Petrobras, Vale e mais 5 índices setoriais dentro desta análise. Vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov, primeiramente, fechamento dessa última semana. Deixa eu ampliar aqui o gráfico. Lembre-se de deixar seu comentário aqui em relação a essa análise e também o like, o joinha no decorrer dela, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado. Ibovespa terminou a semana em alta de 0,22%, mas dando sinais de perda de força na semana, no fechamento da semana. Depois de um grande candle de baixa desse aqui, a expectativa é que a gente possa ter nova mínima em relação a esse candle nas próximas 2 semanas. Esse aqui não fez isso, ficou aqui de lado, beleza? Mas o que tende a acontecer normalmente depois de um grande candle de baixa, um candle de indefinição, o que acontece em média é o próximo barra ser uma barra de baixa. Não necessariamente dela fechar em queda, mas dela vir fazer nova mínima em relação a essa semana e essa aqui. Esse aqui é o caminho mais provável. Poxa, mas o Ibov significa dizer que o Ibov não pode fazer isso aqui? Não, não é isso. Falando de probabilidade até para ter uma leitura do próximo cenário, ou seja, do que a gente vai fazer mais, vai buscar venda, vai buscar compra, e o que teria que acontecer para criar essa expectativa aqui. Aí eu vou olhar para o gráfico diário e vou mencionar aqui que a gente está dentro de uma tendência de baixa. A tendência de baixa do gráfico diário é revertida se o Ibovespa voltar para cima dos 130.360 pontos. E a última informação do fechamento da semana é uma sexta-feira, fechando aqui um topo descendente, voltando para baixo do nível de suporte da média desse fundo anterior. Isso aumenta a probabilidade justamente de ter algo para baixo, perder essa mínima aqui. E falando de projeção de baixa, pegando aqui uma projeção alternada, deixa eu pegar e colocar aqui certinho na máxima e na mínima, aqui botando na máxima, aqui na mínima e aqui na máxima. Primeira projeção, 61,8% desse movimento aqui, a gente teria o 124,059. Mas olhando principalmente para a projeção de 100%, a gente está falando em 121.691 pontos. Então o Ibov pode buscar esse patamar de acordo com a projeção aqui de baixo. Quais são os próximos suportes mais relevantes para o Ibovespa? Gráfico semanal, aqui é a chamada quebra da estrutura de alta do gráfico semanal, 123,073. Abaixo desse patamar, gráfico mensal, uma região aqui que passa por esse topo anterior e atinge aqui esse fundo anterior por volta dos 122.100 pontos. O que teria que acontecer para anular essa ou reverter essa expectativa de baixa, essa probabilidade de baixa, na questão do Ibov buscar os próximos suportes? O que teria que acontecer? Na minha avaliação, a reversão desse topo aqui, descendente. Isso aumentaria a probabilidade de, por exemplo, igual esse aqui, ó, reverter o topo descendente, aumentaria a probabilidade de buscar as próximas resistências, de ter um movimento aqui de subida, que aumentaria a chance de reversão da tendência de baixa de curto prazo. Então, para gerar alguma expectativa de alta para a próxima semana, a gente teria que superar o Ibov teria que superar a máxima desse candle, 127.989 pontos, que foi a máxima desta última semana, que seria gerar um sinal de fundo no semanal na região de fundo anterior. Então esse é o principal sinal, na minha opinião, para o Ibov começar a trazer uma expectativa mais positiva e até mesmo para criar oportunidades mais interessantes de compra de curto prazo, principalmente, ou mesmo até pelo gráfico semanal em papéis principalmente mais alinhados para cima. Falando do dólar, o dólar terminou a semana em alta de 1,56%. Essa alta aqui, ó, isso eu estou tirando o ajuste, né, das cotações, essa alta aqui é a favor da tendência de alta do gráfico semanal, subiu 3 semanas de lado, força,
expectativa de 1, 2 e ter mais uma semana aqui para cima. Não necessariamente de alta, mas de ter o Ibov seria apontando para baixo e aqui seria apontando para cima no dólar, de superar essas máximas aqui anteriores. Então a expectativa do dólar seguir esse movimento de subida e a projeção de alta principal nesse momento fica lá na faixa dos 6.245 pontos. Então o dólar segue dentro de um viés de alta, gráfico diário, terminou a semana, o Ibov terminou a semana gerando um topo descendente a favor da tendência de baixa e o dólar terminou gerando um fundo ascendente a favor da tendência de alta em todos os prazos operacionais, basicamente. E para anular essa expectativa positiva de subida, a moeda americana frente ao real teria que retornar para baixo dos 5.975,5. Por enquanto, apontando mais para cima, a superação da máxima do pregão de hoje, que foi 608,5, reforça a expectativa de continuar sua movimentação aqui de alta. Do DI, nós também temos um cenário aí forte para cima, mais uma semana com bastante força, alta de 4,63%, e olhando por um prazo mais longo aqui, ó, gráfico mensal já rompeu essas máximas aqui, segue forte para cima. Se olharmos para o gráfico de 84 dias, que é um prazo mais longo, DI segue apontando para buscar esse topo aqui, ó. Poxa, será? DI lá na juros futuros já está apontando lá para a faixa dos 16,42, até mesmo a região 17,65? Sim, é o caminho mais provável, porque por enquanto não tem nenhum sinal contrário, tem um sinal um movimento bem limpo. Isso normalmente quando acontece, termina gerando um movimento mais esticado em prazos menores. Quando a linha num prazo acima, termina esticando em prazos menores, que é o que a gente está vendo no gráfico mensal. Olha a quantidade de meses positivos aqui de um movimento de subida. E a expectativa normalmente quando isso acontece é que após algum processo de correção ainda teria uma expectativa de alta, mas por enquanto sem sinal de baixa, gráfico mensal, sem sinal de baixa, gráfico semanal, sem quebrar a sequência de mínimas ascendentes. Então expectativa ainda positiva, gráfico diário ficou um pouquinho mais esticado para cima, podemos até ter alguma correção no decorrer da próxima semana, mas ainda sem mudar a tendência. Para mudar a tendência aqui de curto prazo do DI, teríamos que ver DI abaixo dos 13,28, que nesse momento é um caminho menos provável. Sempre falando em termos de probabilidade, não tem como a gente ter certeza do que vai acontecer. Mas através dessa probabilidade a gente consegue traçar estratégias aí para a próxima semana, principalmente. Olhando aqui para a gente falar do S&P 500, na semana terminou em alta, segue forte para cima, o que é bom para carteira multi-estratégia, né, que a gente tem um posicionamento aqui em Bolsa Americana, seja por meio do S&P 500, seja por meio da Nasdaq, a gente tem um posicionamento. S&P 500 segue também forte aqui para cima, sem perder mínimas ascendentes. No gráfico semanal, para gerar algum sinal de baixo, teria que voltar para baixo de 6,033, quebrar essa sequência de mínimas ascendentes. Olhando para o gráfico diário, tendência de alta para ser revertida, precisaria retornar para baixo dos 5.853. Por enquanto, menos provável. E aqui seria o principal ponto de suporte. O topo que foi rompido ali, a região em torno dos 6.000 pontos, é a região mais relevante ali de suporte num possível movimento de baixa aqui de curto prazo, de curtíssimo a curto prazo do S&P 500. Por enquanto também sem sinal de baixa, para gerar algum sinal de baixa, perda da mínima do pregão anterior e gerar pelo menos duas mínimas descendentes, ou seja, perdeu a mínima do pregão anterior e o próximo confirmar uma nova mínima, aí aumenta a probabilidade de ter um movimento para baixo. Olhando agora para o petróleo terminou aí a semana apresentando queda de 2,1%, novamente tentou ali voltar para cima da média, não conseguiu. Então, depois de uma tentativa de alta que não conseguiu se sustentar acima da média, perdeu a mínima da semana anterior e vai apontando mais com a expectativa de ter algo para baixo. Já está abaixo de $71 e vai apontando para buscar uma região mais de fundo ali na faixa 68,60. Dá também para a gente olhar para o gráfico diário aqui e perceber que após tentar subir aqui, gerar um sinal de alta, lembrando, região aqui de indefinição, esses topos aqui, ó, principalmente essa área vermelha, é o teto da indefinição na faixa 75,50 a 76,50 e do suportão aqui na faixa 71 a $70, região mais relevante, e aí depois disso mais aqui para baixo, perto dos 68,50. Então aqui já dá para perceber a perda de força, bate nas médias, volta aqui para baixo, vai ampliando a chance de vir aqui a perder essa região aí de suporte o dólar, ou seja, abre a próxima semana já com viés um pouquinho mais negativo.
O minério, pegando aqui o gráfico semanal, o minério terminou a semana em queda, mas ainda dentro de um movimento de subida entre as médias, começando a ficar dentro de uma região mais de indefinição. E dá para perceber isso no gráfico diário aqui, ó, respeitou essa região do último topo descendente, que é desse movimento aqui de baixo, veio subindo, subindo, perdendo um pouquinho de força, gerou sinal de baixa. Então, como esse movimento começou agora, comparando aqui esse tempo desse movimento aqui com esse aqui também, ainda há espaço para poder ter ou algo mais para baixo, para voltar a caminhar para a região ali perto, não só dos $100, mas principalmente perto dos $98, ou mesmo de ficar aqui de lado para depois gerar um rompimento aqui para cima. Então, nesse momento, não tem nada falando assim, com a característica mais forte de poder já romper de cara essa região aqui, região ali em torno dos $106. Então, por enquanto, minério também dentro de um cenário um pouco mais de indefinição, só que menos negativo, vamos dizer assim, do que está o barril do petróleo Brent nesse momento. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a PTR4 nesta semana terminou aqui em alta de 0,33%, sem ainda conseguir superar a sua máxima histórica, 39,96, máxima histórica estabelecida nessa semana aqui, foi a semana ali do início de maio, iniciando em 6 de maio. Então a gente teve essa máxima em maio e a ação não conseguiu no decorrer do ano gerar uma nova máxima histórica, mas está muito próximo dela. Dentro do contexto atual de tendência de alta em diversos prazos operacionais, a ação, ou seja, dentro de um viés mais de alta, a ação gerou sinal de baixa nessa sexta-feira, mas dentro do que ela vem montando aqui, enquanto não voltar para baixo, principalmente da região dos 38,38 a 37,90, eu olharia ou para compra aqui no decorrer da próxima semana, nessa região aqui, ou se ela ficar aqui de lado aqui e gerar um sinal de também pivô de alta, seria uma possibilidade de compra, sendo um pouquinho mais agressivo de um fundo aqui, mais próximo da média, mas com os topos muito próximos. O ideal seria ela ficar aqui mais de lado para depois gerar uma compra aí de rompimento praticamente da máxima histórica, tentando pegar um próximo movimento de subida. Então seriam as duas alternativas que eu monitoraria para a PTR4. Para quem está trabalhando em alguma venda no papel, vou vender lá perto do topo histórico, vou tentar pegar um movimento maior para baixo, vai que ela desande aqui para baixo, e o stop fica justamente acima dessas máximas aqui, ou acima da máxima histórica, 39,96, botar em 39,97 ou acima dessas 39,86, ou ficaria nos 39,87. Seguindo para a gente falar da Vale 3, a Vale 3, pela semana que ela teve aqui, ó, perdeu as mínimas das últimas 3 semanas, criando um engolfo de baixa em cima das 2 últimas semanas e abrindo expectativa de continuidade da queda, em busca de suporte na faixa ali dos R$56 até uma região mais abaixo, por volta dos R$55, 55,23, tem outro patamar aqui de fundo aqui, mais ali na faixa dos 55,20, enfim, essa região aqui mais significativa. Depois disso, só vai ter suporte lá na faixa dos 51,60. Então, por enquanto, o viés é de baixo, perdeu a mínima do mês passado, que já tinha gerado um sinalzinho aqui mais negativo, então ela vai criando expectativa de poder ver mais aqui para baixo, apesar de estar em cima da região de suporte, não vai demonstrando muita força nessa região. Tentou até subir, bateu na média, gerou um sinal muito ruim aqui nessa semana, ó, essa movimentação para baixo, em poucos pregões, devolvendo o que subiu aqui em vários, em basicamente 10 pregões, ó, o que subiu aqui em 10, e em 4 pregões já perdeu todos esses 10. Então ainda tem um sinal, um rastro mais forte aqui por parte dos vendedores, um rastro no preço que demonstra mais força por parte dos vendedores e aumentando a probabilidade de queda desse ativo. Logo, operações de compra de swing trade não recomendadas nesse momento, o foco maior seria ou trabalhar em venda de topo descendente, ou mesmo pivô de baixo que ela gerou aqui, arriscando um pouco mais, ao vender essa ação aqui, botar o stop acima da máxima desse fechamento, é uma alternativa algo semelhante que seria aqui no gráfico 120 minutos, vou vender aqui e vou colocar um stop aqui em cima, desse pivô de baixa no gráfico de 120 minutos, alternativa aí para venda no papel. Então, para criar alguma expectativa de alta, algum sinal um pouquinho mais relevante, essa ação teria que voltar para cima da região, que é um desafio importante, de 59,38 a 59,87, ou seja, acima dos R$60 seria um indício de força por parte dos compradores. Falando agora dos setores. Setor de consumo terminou a semana em alta de 1,76%, mas mesmo com a queda da sexta-feira de 2,06%. Topo descendente, assim como o Ibovespa gerou ali um topo descendente, a expectativa é mais de baixa. Se eu olhar para o gráfico semanal, testa a média, perde força, grande cano de baixa, ainda está dentro dele,
expectativa da próxima semana ser mais negativa. O que muda essa expectativa? Retorno do preço para cima dessa máxima. E o que muda a tendência do setor de consumo? Retornar para cima dos 2.801. Enquanto isso não acontecer, expectativa mais negativa e cenário mais arriscado para buscar operações de compra dentro do setor. Eu diria que dentro do setor que está se destacando ali, a Ambev, fechou muito bem a semana, inclusive fazendo parte ali, entrando na carteira perspectiva nesse mês. E está andando muito bem dentro do mês. Olhando aqui para o gráfico semanal do setor de energia, nós temos um setor que está fraco, que tentou gerar um fundo aqui, reverteu, criou uma expectativa de poder continuar o movimento para baixo, apesar de estar em cima de um suporte lá do gráfico mensal, ó, é esse suporte aqui do gráfico mensal, essa região aqui, região ali por volta dos R$80, 80.531 pontos. Olhando para o gráfico diário, ó, força para cair, fraqueza para subir, ainda criando uma expectativa de queda. Para mudar a tendência de curto prazo, retorno para cima do 86,114. Animaria de buscar alguma compra aí dentro do setor através de sinalizações de alta, pelo menos acima de algum nível de suporte aqui, ou antigo suporte, virando uma resistência aí na faixa de 82,752, sinais de alta acima desse nível aí, mas nesse momento, mais para baixo mesmo, mais para venda mesmo dentro do setor. E olhando aqui para o setor financeiro, também terminando aqui, ó, a sexta-feira gerando um topo descendente, está dando uma tendência de baixa, que muda se voltar para cima desse topo, o último topo descendente, 12.990, o último topo descendente, que antecipa a mínima da tendência de baixa. Então esse é o topo mais representativo. Se esse aqui vier a perder essa região aqui, fechando até abaixo desse patamar, esse vai passar a ser o topo mais representativo. Semanal, grande candle de baixa que perde o fundo anterior, que eu até comentei. Se o setor financeiro está fazendo isso aqui, a chance do Ibovespa vir para perder esse fundo, a estrutura de alta lá que eu comentei, que é na região ali dos 123.073, se eu não me engano, isso aí, 123.073, isso também aqui, isso reforçaria o que já aconteceu aqui no setor financeiro. E olha só, tentou voltar para cima, não conseguiu fechar acima, vai mantendo a expectativa da próxima semana ser uma semana de baixa. Então, falando de probabilidade, a próxima semana, o Ibovespa, que a gente está representa a média aí das principais ações da nossa bolsa, a B3, gera uma expectativa um pouco mais negativa para a próxima semana. O ponto positivo é que a gente está já com o GPS da tendência ali na faixa de 82%. Significa dizer que está entrando na região de sobrevenda, mas podemos ainda ter uma semana dando uma esticada para baixo e começando a apresentar alguma oportunidade de buscar ali alguma compra no decorrer da semana ou mais para frente, na próxima semana, vamos dizer assim, seriam as 2 últimas semanas do mês de dezembro, para tentar pegar alguma recuperação, que é basicamente ali o rally do final de ano, que normalmente é nessas semanas aí finais, principalmente ali do Natal para frente, de ter aí essas 2 últimas semanas mais representativas, com estatística um pouco mais positiva, tá? De alta. E olhando então aqui agora para o setor de materiais, a expectativa, o cenário é mais positivo aqui, apesar de ter perdido força, deixando sombra superior de novo, quando eu falo assim, aqui já fez isso, aqui também, aqui de novo, sombra superior. Isso é um indício negativo, porque das últimas vezes que fez isso, perdeu força na semana seguinte e afundou. Então é um ponto para ficar atento na próxima semana, dentro do setor de materiais, porque gerou um topo em cima da região de topo anterior, que pode trazer um movimento para baixo, depois de um movimento mais longo para cima. Logo, para buscar compra dentro desse setor, como por exemplo ali em Klabin, Suzano, que são ativos mais fortes, eu aguardaria alguma correção para gerar algum sinal de alta aí, um fundo ascendente, um pivô de alta, até mesmo GGBR4 dentro do setor de siderurgia, que ainda está trazendo um indício um pouco mais forte comparado às demais do setor. Então aqui seria uma das alternativas de entrada, ou seja, ficar alguns pregões aqui sem demonstrar que é para a gente verificar se não vai ganhar tanta força para baixo como ganhou aqui e aqui. Então, se ficar mais fraco aqui, amplia a chance da gente buscar compra aqui dentro do setor para tentar tirar proveito aí do setor que está nesse momento um pouco mais forte. E olhando para o setor imobiliário, eu diria que eu falei na semana passada que é o setor mais fraco, continua sendo, fechou em queda de 1,45%, expectativa de vir perder essas mínimas aqui. Então, esse é o caminho mais provável. Olha só a força para cair e a fraqueza para subir. Então, aumentando a probabilidade de queda dentro
desse setor. Tendência de baixa de curto a médio prazo. Está em cima da região de suporte, pode até ter recuperação, mas está difícil de tomar uma decisão de compra aqui em cima desse nível, sem nenhum indício ou sem nenhum sinal de alta, algum rastro de força por parte dos compradores nesse momento. É isso. Enfim, temos um cenário para a próxima semana mais negativo de maneira geral, podendo iniciar alguma recuperação no decorrer da semana, se der uma esticada para baixo, mas ainda vai ter que filtrar bastante ali para buscar operações de compra e, logicamente, tem algumas oportunidades de venda, até abrir venda nesta semana, nesta sexta-feira, e eu vou comentar sobre esses ativos, possíveis ativos, para a gente buscar oportunidade de compra ou de venda através do vídeo. Aqui também fica disponível para os membros do canal, membro ali de DV Análise para cima, o vídeo sobre oportunidades para a próxima semana. É isso, muito obrigado por sua atenção, um excelente final de semana e para quem estiver assistindo isso aqui a partir de terça-feira, uma ótima semana e bons negócios. Até mais.